Agora nós veremos a definição de uma função que tem como prerrogativa o fato de calcular a média entre dois valores, passado como parâmetro. Então nós vamos primeiro definir a função, assim, qual o papel que ela vai desempenhar, nesse caso aí seria o cálculo da média. Para calcular a média, a gente vai ter que criar dois containers para o recebimento dos valores, tá? Para o cálculo da média, é o qual a função se destina a realizar, ou seja, ela recebe dois valores, pega esses dois valores, faz a soma entre eles, calcula, divide por 2 e devolve o resultado. Então a definição da função para realizar o cálculo da média entre dois valores seria como descrito aqui. Primeiro começando pela palavra def, tá? Definição de função. Nome da função média. Lista de parâmetros que ela possui 2. Quando há mais de um parâmetro, pode ver um ou mais, eles são separados por vírgula, 2 pontos. Próxima linha, que faz parte ainda da definição da função, é uma variável interna à função, denominada auxiliar, que tem como prerrogativa aqui o fato de pegar os dois valores que serão recebidos. Aqui eu só estou definindo a função, ela ainda não está em execução, tá? Então eu digo, essa função, ao ser chamada, ela vai receber dois valores, um eu vou guardar no container A e outro eu vou guardar no container B. Vou pegar os valores que estão guardados nesses dois containers, fazer a soma entre eles e dividir por 2. Na sequência, eu vou retornar para o programa que o chamou o resultado dessa operação que foi escrita como sendo o corpo da função. Então a função ela é constituída basicamente de uma única linha aqui. Tem uma expressão matemática que faz o cálculo da média entre dois valores. Aí terminei com isso a definição da função, escrevi o corpo da função e a palavra return para indicar o final da minha função. Agora eu vou começar a escrever o que? O programa que a gente chama ou denomina de programa principal, que é quem vai acionar de fato a função quando o meu programa estiver em execução. Então todo e qualquer programa, quando ele começa a sua execução, ele começa sempre pelo programa chamado programa principal, tá? Por isso que o nome é principal. Quando ele encontra uma função, ele desvia a execução, a execução do programa desvia para o código da função e começa a ser executado a partir dali, tá? Então nesse instante eu vou agora descrever como é que seria esse meu programa principal. Então o programa principal, vocês podem notar aqui, ó, ele está numa coluna bem abaixo da palavra def, que seria onde foi feita a definição da função, e a função foi definida antes do programa principal. O que esse programa consiste? Ele consiste na criação primeiramente de uma variável denominada nota 1, que será a esta variável lido um valor do teclado, um string, que será convertido para real e atribuído a essa variável nota 1. Essa é a lógica. Depois eu tenho uma outra variável denominada nota 2, que a ela é atribuído também um outro valor que será lido do teclado, serve aqui o comando input, e convertido para real, tá? Então lê dois valores, ok? Converte para real e na sequência eu aciono a função média. De que maneira? Crio uma variável no meu programa principal para o recebimento do retorno da função. Isso é importante. Então vocês terem aonde guardar quando a função retornar algo ao ser acionada. Como isso é feito? Então essa variável média recebe o que? O retorno da função média, passando como parâmetro nota 1 e nota 2. Tá? Então, e por último eu tenho
a impressão, ou peço que seja mostrado o conteúdo da variável média. Então, quando o programa chegar aqui nesta linha, eu já devo ter nesta variável o cálculo da média feito entre o conteúdo da variável nota 1 e o conteúdo da variável nota 2. E como é que isso vai funcionar? Vai funcionar da seguinte forma: o programa começa essa execução a partir daqui, ó, nota 1. Depois, próximo comando a ser executado é esse aqui, uma outra atribuição. O próximo comando a ser executado é esse aqui, uma atribuição, mais acionando a função média. Nesse instante, a execução ela é desviada para o código da função, e a função, ao ser acionada, ela será acionada passando como parâmetro o conteúdo da variável nota 1 e o conteúdo da variável nota 2. O que significa isso? Significa que quando a função começar a ser executada, esse container A aqui, ele irá assumir o conteúdo da variável nota 1 e o container B irá assumir o conteúdo da variável nota 2. Então, aqui foi descrito formalmente o comportamento da função. Só pega o conteúdo do recipiente A e pega o conteúdo do recipiente B e divide por 2. Obviamente, a cada chamada dessa função, esses valores vão mudando. Nesse caso aqui, vai ser condicionado ao que o usuário digitar. Então, o que o usuário digitar é feito o cálculo da média. Quem que faz a cálculo da média? É a função. Então, ela só tem essa atribuição, calcular a média entre dois valores. Não importa quais valores sejam os valores que forem passados para ela, ela faz o cálculo da média e devolve esse resultado. Então, toda vez que ela for acionada, eu devo obrigatoriamente passar dois valores. E é sempre assim: o que está mais à esquerda, o A assume o valor quando da chamada, e o que está mais à direita, no caso nota 2, o B assume esse valor, tá? Se eu mudar aqui esses valores de nota 1 nota 2, vai fazer o cálculo da média para valores diferentes, ou seja, vai sempre fazer o cálculo da média rotineiramente ali. O cálculo em si ele é descrito dessa maneira, não muda, mas os valores sim vão mudar a cada chamada. Então, a cada chamada os valores vão estar sofrendo alteração ali. Vamos ver como é que seria essa, digamos assim, essa descrição em termos funcionais. Eu vou mostrar passo a passo essa função e esse programa em execução para vocês verem claramente como é que é essa passagem desses valores, desses parâmetros, melhor dizendo, e o retorno dessas informações a serem mostradas.